pensando no campo da divulgação científica, é fundamental a gente estudar os espaços dos museus de ciências, considerando que eles são locais fundamentais para a formação dessa cidadania que tem essa compreensão dos processos de produção da ciência, da tecnologia, e que a gente possa, a partir da visitação a esses espaços de museus, promover a inclusão social. Nós temos estudado a temática da acessibilidade e da inclusão nesses locais, pensando nas instituições brasileiras. E estudar esse tema da acessibilidade e inclusão é fundamental, porque não faz sentido a gente pensar em divulgação científica de museus sem pensar no público que frequenta esses espaços e pensar quem são essas pessoas e quais são as necessidades desses públicos que são tão diversos. As nossas pesquisas têm considerado investigar como é que as nossas instituições brasileiras têm adotado estratégias de acessibilidade. E aí, pensando acessibilidade, não só uma acessibilidade física que possibilite a visitação de um determinado público, mas que essa pessoa, ao visitar a instituição, ao visitar uma determinada exposição, ela se sinta de fato incluída e pertencente àquele espaço e possa viver essa experiência de visitação de forma plena. E o que é que isso significa? Significa a pessoa se sentir acolhida, pertencente àquele espaço, em condições de compreender o que é que está sendo abordado e ter uma experiência que trate aquela vivência com os diferentes sentidos. Então, a gente tem falado muito que é importante que a pessoa viva plenamente aquela experiência de visitação aos nossos museus de ciências brasileiros, porque se a pessoa não se sentir com uma visitação que de fato a acolha, o museu ele pode excluir esse público e essas pessoas podem por vezes deixar de visitar essas instituições. Então a defesa que a gente tem feito é que os nossos museus eles precisam se preocupar com as questões de acessibilidade, e aí passa por acessibilidade física, acessibilidade atitudinal, acessibilidade comunicacional. Então, quais são as estratégias, quais são os recursos que a instituição tem adotado para poder estabelecer esse diálogo com o público. Então, é fundamental que a gente tenha nesses espaços a mediação, o serviço educativo, a direção e a coordenação do museu trabalhando em prol dessa acessibilidade, que por vezes vai promover de fato a inclusão a essas instituições. Esse estudo busca contribuir para que se ampliem as discussões no tocante à inclusão da pessoa com deficiência nos museus de ciências brasileiros, tendo como objetivo analisar quais são os desafios e as contribuições dessa prática e essa relação com a acessibilidade. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que versavam sobre inclusão, acessibilidade, implementação dessas medidas e como os diretores e coordenadores dos museus de ciências que foram entrevistados percebiam esse movimento. Nós entrevistamos um coordenador ou diretor de um museu de ciências de cada região geográfica do Brasil e um dos coordenadores do Guia de Museus e Centros de Ciências Acessíveis da América Latina e Caribe. Os dados foram analisados segundo a perspectiva da análise de conteúdo e sistematizados em categorias que emergiram da análise. Os resultados foram obtidos através das falas e da análise dos museus, e eles nos mostram que os principais desafios da inclusão nos espaços museais estão relacionados principalmente à dificuldade de acesso, que são inerentes às barreiras físicas, arquitetônicas e estruturais, ainda mais quando se trata de sedes que estão em patrimônios tombados, a falta de recurso para a implementação de medidas de acessibilidade que influenciam diretamente na inclusão desse público, a falta de formação de mediadores para atender às demandas do público com deficiência, as barreiras comunicacionais e a dificuldade em transcrever e traduzir o acervo dos museus, e a pouca participação do público-alvo na formulação de políticas e medidas inclusivas nessas instituições. Nós ressaltamos que a inclusão em museus de ciências ela rompe com a visão estereotipada que havia em relação a essas instituições e promove um cenário de diálogo e pertencimento de todas as pessoas. Apesar das dificuldades, é dever dos espaços museais adotarem medidas de acessibilidade e inclusão que ampliem o acesso e incluam o visitante, considerando que visitar um museu não significa apenas ter acesso a esse espaço, mas sim a possibilidade de experimentar o museu em toda a sua completude, de forma autônoma e segura. Que nós possamos continuar lutando pela inclusão desse público nos espaços museais.